O neto do Lula morreu. O neto do Lula morreu, Arthur, de 7 anos. Todo o meu sentimento à família, aos familiares, que Deus os abençoe numa hora como essa. Console e conforte o coração. Uma trágica perda irreparável de um filho é motivo de muita dor. E todo o nosso sentimento de respeito a essa família. O neto do Lula morreu e ele saiu da cadeia por um benefício através da lei que permite, em caso de perda trágica de cônjuge, de ascendente, descendente, enfim, tratamento de doenças perigosas, a lei ela está acima de qualquer coisa na prevenção e na garantia de coisas sagradas e importantes como a morte e a perda de um ente querido e o tratamento da saúde que ponha em risco a vida de um condenado, por mais desgraçado que esse condenado seja. O neto do Lula faleceu e isso foi assunto de repercussão em toda a imprensa brasileira, toda a mídia, toda a internet fala sobre a morte do neto do Lula. Vários comentários, várias notícias, várias manchetes, todo mundo falando sobre a morte do neto do Lula. E eu vi pessoas preocupadas se o Lula deveria ou não sair da cadeia, se era correto, se não era. Eu vi pessoas com comentários satânicos, celebrando a morte de uma criança inocente, se alegrando com o sofrimento da família e desejando mesmo que isso aconteça. Eu vi pessoas dizendo que isso era a justiça de Deus, que isso era Deus pesando a mão sobre a vida do Lula por todo o seu comportamento criminoso enquanto esteve numa função pública, num cargo da mais importância do nosso país, sendo ele presidente do Brasil. Eu vi muitas pessoas famosas se manifestando acerca da morte do neto do Lula, desejando os mais profundos sentimentos de solidariedade. Só tiveram 2 acontecimentos que eu ainda não consegui entender. O primeiro deles é porque o Lula, saindo da cadeia para tratar do funeral do seu neto, saiu sorrindo, rindo da cadeia, sendo a causa da sua saída, permitida por lei, para tratar do falecimento do seu neto. A segunda coisa que eu ainda não consegui entender é por que o Lula transformou o evento do falecimento do seu neto numa campanha política, num comício político, numa politicagem sórdida. O delegado falou. Vem participar dessa festa. Segundo as fontes presentes relataram em sites e notícias, foram repercutidas essas palavras. Lula se aproximou do seu neto e disse que ele sofreu bullying na escola por ser neto do Lula, do presidente, do ex-presidente do Brasil. Qual a criança que com 7 anos de idade, no seu grupo de amigos de 7, 6, 8 anos de idade, faz bullying sobre política?
Qual é a criança que fala de política? Os adultos do nosso Brasil não sabem conversar sobre política, não sabem o que é o Supremo Tribunal Federal, não sabem o que é uma Câmara. Os nossos adultos do Brasil não sabem conversar sobre política, não sabem sequer discernir entre o que está te roubando e destruindo a nação e aqueles que estão trabalhando pelo bem de um povo. O nosso Brasil não sabe conversar sobre política, o nosso Brasil não sabe viver a política, o nosso Brasil não sabe avaliar a política. Se você estivesse no funeral do seu neto ou do seu filho, você se preocuparia com as dores da perda, com as dores daquele momento, falecimento, uma criança de 7 anos morta, gelada dentro de um caixão. Você falaria sobre provar que é inocente, provar que aqueles que te condenaram não podem olhar nos olhos dos netos? Não. Qualquer pessoa normal estaria completamente estarrecido pelo falecimento, pela perda irreparável de um anjo inocente de 7 anos. Não estaríamos preocupados com a política do Brasil, não estaríamos preocupados em fazer justiça ou a perseguição contra juízes ou contra opositores. Não me venha dizer que é de esquerda, que o Lula deve ser livre. As pessoas fizeram uma manifestação, as pessoas fizeram um ato de politicagem na porta de um funeral. Não me venha falar também que é de direita, que o Lula devia estar podre na cadeia sem ter a chance de se despedir de um neto. Nós temos que ser corretos, temos que ser justos, temos que ser honestos e fazer cumprir a lei, mas nunca podemos deixar de ser humanos de verdade. A morte é triste e irreparável, a morte é uma desgraça que só perde para algo muito pior e terrível: politicagem em cima das desgraças. E disso o governo do PT entende muito bem. Nós já vimos pessoas poderosas desesperadas pelo poder, tentando de todas as armadilhas possíveis para se manter no poder. Mas a mais covarde de todas é utilizar-se da morte de uma criança inocente de 7 anos para tentar fazer um comício político e dar uma cartada estratégica política. Não, senhor Lula, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, não. Esse comportamento asqueroso nunca terá a aprovação de qualquer pessoa de bem, seja de direita ou de esquerda. Não se deve usar a morte das pessoas para se promover politicamente. Fez comício na morte da esposa, fez comício na morte do neto e não fez comício na morte do irmão porque não conseguiu chegar a tempo. Ridiculamente desaprovado. E você que comemora a morte de uma criança inocente para tentar atacar e atingir um safado preso, presidiário, um criminoso, um condenado, não se orgulhe da morte de crianças inocentes, por mais desgraçado que seja o pai, a mãe, o avô ou quem quer que seja. A morte de um inocente será sempre a morte de um inocente. Meningite mata. Meningite meningocócica mata. E não é motivo de piada, não é motivo de vingança, não é motivo de comemoração nenhuma. O Brasil só vai mudar quando essas atitudes mudarem. E todo cidadão brasileiro se solidarizar na dor do outro. A morte do menino Arthur, uma tragédia. Deus abençoe a família e conforte e console os corações. Nossos pêsames e nosso total sentimento dedicado a essa família nesse momento de dor. Nossa reprovação ao condenado, asqueroso, criminoso Luiz Inácio Lula da Silva, que não soube aproveitar uma oportunidade de ouro para se despedir do seu neto na última chance de se despedir do seu inocente neto falecido.
Arthur. Deus abençoe a família. Descanse em paz. A todos vocês, um grande abraço. Deus abençoe, graça e paz. E eu sou o Diego Ganoli e esse é o canal de graça. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, clique em inscrever-se para receber notícias, novidades e vídeos novos. E deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, porque isso muito nos ajuda a divulgar esse trabalho. E eu quero que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Graça e paz.